É que após a morte de Estevão, alguns irmãos vão fugir. Alguns irmãos vão fugir para alguns lugares diferentes, vão se espalhar, né? E aqui no versículo, ainda no capítulo 11, mais no versículo 19, vai dizer que os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciaram a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ou seja, eles foram também a Antioquia, alguns irmãos que estavam ali naquele lugar, e começaram e se trancaram, não queriam anunciar a palavra a ninguém. Aí até que compartilharam apenas entre eles, só entre os judeus mesmo compartilhavam a palavra do Senhor. Mas ali, no meio deles, tinha alguns de Chipre e também da Fenícia, que foram mais ousados e entenderam que deveria também pregar a palavra do Senhor para os gregos, para outros povos. E então eles foram nessa ousadia e o Senhor foi com eles. Então eles começaram a anunciar a palavra do Senhor também naquele lugar. E o Senhor foi com eles de uma certa maneira que a igreja começou a crescer. Os irmãos começaram a se render aos pés do Senhor. E a fama desse acontecimento chega até Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, a fama desse acontecimento, Jerusalém agora vai enviar Barnabé para aquela cidade. Quando Barnabé está ali, né, ele chega, prega, e muitos irmãos também se unem ao Senhor e começa a crescer ainda mais a igreja naquele lugar. Então agora Barnabé vai ao encontro de Paulo agora, para poder caminhar junto com ele naquela caminhada. Então agora os dois juntos, Barnabé e Paulo, ali naquele lugar, pregando a palavra do Senhor para aquele povo, durante um ano, e especificamente, agora o texto vai dizer que pela primeira vez, ali em Antioquia, os discípulos vão ser chamados de cristão. E é somente dentro dessa palavra que eu quero falar, acerca de cristão. Porque não foi Paulo ou Barnabé que se auto-intitulou, eu sou um cristão. Não foi Paulo e Barnabé que do nada quis se demonstrar que eram cristãos. Não, alguém que estava de fora olhavam para eles, para a maneira com que eles viviam o Evangelho, a maneira com que eles pregavam o Evangelho, a maneira como um ano eles ficaram naquele lugar. E esse ano foi o suficiente para alguém de fora olhar para eles e dizer: vocês são cristãos. O que é ser um cristão? Eu vou voltar um pouco aqui, já falei que eu vou ser bem rápido nessas palavras, não vou tomar muito tempo, mas eu quero apenas focar em algo. Observe, todo relacionamento, ele nos influencia. Toda a sua amizade, o seu relacionamento amoroso, todos os seus relacionamentos de uma forma geral. Se você inicia um relacionamento, é impossível você sair desse relacionamento sem ser influenciado de uma certa maneira. O que a nossa vozinha sempre falava para nós? Ela dizia: quem é galinha que acompanha pato morre afogado. O que ela estava querendo dizer? A galinha, ela não tem essa natureza de nadar em algum lago, mas o pato sim. Mas se essa galinha começar a andar juntamente com os patos, esse relacionamento vai influenciar essa galinha de uma certa maneira que ela vai chegar a pensar que é capaz também de nadar. E nesse momento em que esse relacionamento influenciou ela a certo nível, ela agora vai entrar na água e vai morrer afogada. Outra frase que a nossa vozinha dizia também era o quê? Quem acompanha porco, farelo come. Por quê? Ao acompanhar os porcos, um outro animal que não é porcos, mas está andando com os porcos, quando esse animal começa a andar com os porcos, esse relacionamento com os porcos começa a influenciar ele. Então essa influência faz com que ele também queira pertencer àquele grupo de uma forma
mais íntima. Então ele, pô, mas os porcos, esses meus amigos porcos aqui se rolam na lama, e eu tenho que rolar na lama para me parecer com esses meus amigos porcos também. Então esse relacionamento vai influenciando esse outro animal de uma certa maneira, que ele agora passa também a querer ser porcos, ele passa a querer agir como os porcos, e aí ele passa também a comer o que os porcos comem. Por isso a frase vai dizer: quem anda com porcos, farelos comem, porque são influenciados por esse relacionamento. Todo relacionamento que você passa, ele te influencia, seja ele bom, seja ele mau, de alguma maneira vai ter uma influência na sua vida. Para um pouco para pensar na sua vida, na sua história. O que você é hoje é uma base dos seus relacionamentos que você teve. Todos os relacionamentos que você teve na sua caminhada permitiu que você chegasse nessa estrutura que você tem hoje. Dessa maneira, muito do que você é hoje é fruto dos seus relacionamentos. Se você pegar a você mesmo aqui, é muito comum nós fazermos comparações com outras pessoas, ou olhar para uma outra pessoa e dizer: eu quero ser como fulano, ou eu não quero ser como fulano. Nos compararmos com outras pessoas. Mas uma coisa legal é nos compararmos com nós mesmos. De que maneira? Pega você mesmo de hoje, 2020, e pega você mesmo de, vamos pôr aí, uns 5 anos atrás. 5 anos atrás, no caso vai dar 2015, né? 2015. Aí vamos supor, de 2015 a 2020, 5 anos se passaram. Você não é a mesma pessoa que você era em 2015. Você não é a mesma pessoa, você está diferente do que você era em 2015. Agora, dentro dessa comparação, você deve avaliar: será que eu me tornei um pai de família em 2020 melhor do que eu seria em 2015? Ou será que eu me tornei um pai de família pior do que eu seria em 2015? Melhorei ou fui para trás ou continuei do mesmo jeito? Esse é o tipo de avaliação que nós devemos fazer de nós mesmos, nos compararmos com nós mesmos, a saber se nós estamos evoluindo ou se estamos indo para trás. Será que eu sou um cristão melhor hoje ou em 2015? Será que eu melhorei? Será que eu piorei? Ou será que eu continuei do mesmo jeito? Pois muito bem, independente do que tiver acontecido, se você tiver melhorado, ou se você tiver piorado, ou se você tiver continuado da mesma maneira, o que você é exatamente fruto dos relacionamentos que você teve durante esses 5 anos. Os relacionamentos que você teve, as suas amizades principalmente. A amizade não influencia. A amizade influencia. E observe, tudo é exatamente fruto dos relacionamentos que você teve. Todos os relacionamentos que você teve, eles te influenciaram e formou em você exatamente quem você é agora. Beleza? Pois muito bem. Por que então que eu quero falar agora, falar de relacionamento? Esse cara leu lá em Atos dos Apóstolos, é exatamente porque eu quero chegar aqui. Porque qual é a proposta do Evangelho? Qual é a maior proposta do Evangelho? A proposta do Evangelho é levar você, é levar eu, é levar os irmãos a ter um relacionamento com Deus. A proposta do Evangelho é levarmos nós a vivermos com Deus um relacionamento, de maneira que nós somos por Deus influenciados por esse relacionamento. De que maneira? De maneira que alguém, ao olhar para nós, é mais ou menos como Pedro, quando ele foi ali que Jesus estava sendo crucificado, alguém olhou para Pedro e falou: não, você é cristão, você estava com ele, você andava com Cristo, você é o seguidor dele, você é discípulo. Por quê? Por causa da maneira de Pedro andar, falar. Você observa que quando a menina reconhece que Pedro era discípulo, Pedro então quer mudar completamente. De que maneira? Ela fala assim: o seu jeito de falar, Pedro, te entrega, você é discípulo. Aí o que Pedro faz? Pedro começa a xingar, espraguejar, falar coisa que xingar para poder tentar convencer aquela menina de que ele não era apóstolo. Por quê? Porque crente tem um jeito certo de falar, ele quer imitar o Cristo. Então,
mais ou menos dessa maneira, é a ideia do metamorfose. Quando o camarada ele era uma lagarta que se tornou uma borboleta. Quem não conhece o processo, olha para uma borboleta e jamais pensa que um dia ela foi uma lagarta. Da mesma maneira, alguém olha para a sua vida de hoje, que você vive diante do Senhor, e não consegue imaginar o mesmo que você era no passado. Isso é o que é fruto de um relacionamento que você teve. Glória a Deus. A proposta do Evangelho é nos levar a viver um relacionamento com quem? Com Deus. Viver um relacionamento com o Cristo. Glória a Deus. De maneira que você, ao viver com Cristo, a se relacionar com Cristo, você começa a querer falar como Cristo, a querer andar como Cristo, a imitar o Cristo. Tanto a proposta é essa que o apóstolo Paulo vai dizer: se vocês acham que é difícil imitar a Cristo, vamos fazer o seguinte: me imite, porque eu estou imitando a Cristo. Automaticamente, todo mundo vamos imitar Ele. Então a proposta principal é essa: te levar a um nível de relacionamento com Deus, de maneira que alguém, ao olhar para você, saiba que você está caminhando com Deus, te identifique como alguém que caminha com Deus. Ao olhar os seus passos, eles te identifiquem como servo do Senhor, porque você vive com Deus um relacionamento, e esse relacionamento com Deus, ele influencia você de certa forma, que você passa a querer imitar o Cristo. É exatamente isso que aconteceu em Antioquia, quando outras pessoas olham agora para a maneira em que Paulo e Barnabé estão vivendo naquela cidade. Eles o identificam como cristão. E o que é um cristão? Um cristão traz a ideia de ser como se fosse um bonequinho, uma cópia, uma imitação do Cristo. É isso. É como se fosse tirou uma cópia do Cristo, um bonequinho, fez ali um cristão, um cristozinho. É isso que é ser um cristão. É você querer imitar o Cristo, andar nos passos do Cristo, andar como Ele andou, caminhar como Ele caminhou, viver como Ele viveu. Glória a Deus. É isso que é ser um cristão. E qual é o perigo de nós brasileiros? Porque nós brasileiros vivemos de uma certa maneira a nos preocupar que as pessoas realmente olhem para nós e nos vejam como cristãos. Mas na verdade, nem sempre aquele relacionamento de intimidade com Deus nós não temos. E é aí que mora o problema, é aí que mora o perigo. Porque não adianta as pessoas e acharem que eu sou um cristão se eu não vivo um relacionamento de intimidade com Deus, a ponto de eu verdadeiramente me parecer com Cristo, a ponto de eu verdadeiramente ser identificado como servo de Cristo, como filho de Cristo, como herdeiro do Senhor. Porque isso é ser cristão. E muitas vezes nós até clamamos, pedimos ao Senhor: por que eu peço ao Senhor alguma coisa e eu não recebo? Porque eu dobro o meu joelho e eu oro, é isso, aquilo, outro, parece que a minha oração não subiu, e parece que é isso, aquilo, outro, Deus não está me ouvindo, Deus não está me respondendo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando Deus tirou Israel do Egito, o povo era escravo no Egito. Então Deus faz para eles: vai de casa em casa lá, pega, o pessoal não dá ouro para vocês, né? Tem ouro, porque o pessoal saiu rico, cheio de ouro do Egito. Fizeram o quê? Um bezerro de ouro para adorar no lugar de Deus. Porque quando nós não temos sabedoria para lidar com o ouro, nós fazemos bezerro de ouro e vamos adorar no lugar de Deus. Porque quando nós não temos experiência para lidar com dinheiro, nós vamos comprar uma mansão e vamos fazer daquela mansão nosso bezerro de ouro para ficar no lugar de Deus. Porque quando nós não temos sabedoria para ter um iate, nós vamos comprar um iate, mas nós vamos fazer dele um bezerro de ouro e adorar no lugar de Deus. Porque quando nós não temos sabedoria para ter um carro, nós vamos comprar o carro e vamos fazer daquele carro nosso bezerro de ouro e colocar ele no lugar de Deus. E Deus, por amor, por misericórdia, Deus, por nos amar tanto,
Ele não nos ama, até que nós nos tornemos maduros. Por isso que o apóstolo vai descrever dizendo que enquanto o menino é menor de idade, enquanto o menino for menor de idade, ele de nada difere de um escravo. Mesmo ele sendo dono de tudo, ele não pode usufruir de nada, porque ele ainda é menor de idade, ele ainda não tem maturidade para usufruir daquela riqueza. Imagine se você pega agora 10 mil reais e coloca na mão de uma criança. Ela vai querer comprar chip, picolé, vai acabar esses 10 mil reais e você não tem maturidade para lidar com aquele dinheiro. Então o pai não vai dar 10 mil reais na mão de uma criança qualquer, porque ele não tem maturidade, ele não está preparado para aquilo. E assim é Deus na nossa vida. Nós devemos estar preparados para Ele nos entregar algumas coisas. E muitas vezes é nesse relacionamento com Deus que Ele nos conhece. É nesse momento de relacionamento que Ele vai nos conhecendo. Mas muitas vezes sequer temos um relacionamento. Às vezes somos um tipo de crente que é aquele tipo de filho que chega para o pai, abraça o pai, beija o pai ou a mãe que seja, abraça e beija aquele negócio, mas no final ele vai dizer: me dá 100 reais. Não é que o pai não ama aquele filho, mas ele sabe que no final daquele carinho todo, ele vai querer alguma coisa em troca. Existe aquele outro filho que não está interessado. Ele abraça o pai, abraça a mãe, mas não é interessado em ganhar algum dinheiro, não é interessado em ser agradável. Não, é simplesmente porque é carinho mesmo. Ele quer estar perto do pai, ele quer estar perto da mãe. É diferente. Então, o pai conhece os dois tipos de filho que tem. O que é relacionamento com sinceridade e o que se aproxima dele só quando está interessado em alguma coisa. E cá entre nós, muitas vezes nós somos esse tipo de filho que só se aproxima de Deus com o interesse de receber alguma coisa da parte dele. Irmãos, isso não é relacionamento. Isso não é ter intimidade com Deus. Isso não é ser cristão. Isso não é ser a imagem dele, a cópia dele. Sabe aquele cristãozinho que eu falei? Não é. Isso é viver uma vida de mentira. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e devemos reconhecer a maneira que nós temos vivido, a mentira que nós temos contado para nós mesmos, achando que estamos servindo a Deus, mas não estamos. Achamos que estamos tendo um relacionamento com Deus e não estamos. Porque não adianta nada as pessoas olharem e pensarem que nós estamos com Deus, se nós verdadeiramente, quando entramos no nosso quarto e fechamos a porta, Deus sequer vai ouvir o que nós vamos falar. Nós sequer vamos falar com Deus diretamente. Nossa oração sequer vai sair do nosso lar. Nós não temos com Deus relacionamento. Não vivemos com Deus intimidade. E muitas vezes sequer falamos com Deus. Sequer conversamos com Deus. Sequer se aproximamos de Deus para dizer alguma coisa. A menos que estamos precisando. É aquele tipo de crente que tem que estar na prova. Porque se não tiver na prova, não ora, no jejum, não faz nada. Isso não é relacionamento, irmãos. Queremos viver relacionamento com Deus, mas devemos aprender a ser aquele filho que ama estar com Deus, que ama falar com Deus, que ama ouvir de Deus, que ama receber de Deus também. Sabe por que nós somos aquele tipo de pessoa que, se o pregador estiver falando algo que vai encher o nosso ego, aí esse homem de Deus, ele está falando de Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Mas se o pregador está falando algo que está ferindo, aí ele não é de Deus, ele não está falando de Deus. Aí eu vou mudar de igreja, eu vou disso, vou daquilo. Mas nós devemos ter cuidado com essas coisas, porque vai chegar um dia e que nós não vamos poder sair, nós não vamos poder nos afastar, porque esse lugar será chamado de trono branco. E a palavra que nós vamos ouvir é: ao seu
preguei no teu nome, eu profetizei, eu curei, eu expulsei capeta, eu fiz tudo, Deus. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu sequer algum dia te conhecia, não te conheço, nunca te conheci. Porque não tinha relacionamento com Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos nessa noite. O horário já foi. Irmãos, que possamos buscar viver um relacionamento com Deus, a intimidade com o Senhor. Tem uma coisa que eu sempre falo com a minha esposa, eu sempre falava com os jovens também, os irmãos que estão às vezes na escola dominical, nos ouvem. Irmãos, uma coisa sensacional, fundamental, é o jejum. Meu irmão, faz um teste, jejuma 2 ou 1 vez na semana, e eu te garanto que depois desse jejum, o seu nível de relacionamento muda. O jejum te leva a lugares com Deus que você não iria sem Ele. Experimente e você vai saber. É verdade, é verdade. Eu estou falando com sinceridade, do coração, do que eu já vivi, experimentei. Isso é verdade. O jejum te leva a lugares com Deus que você não chegaria sem Ele. Mas é claro, jejum com sabedoria. Se você tem algum problema de saúde, você não vai ficar 2, 3 dias jejuando, você não vai aguentar, você vai adoecer, isso é falta de sabedoria. Jejum dentro do seu limite, mas faça algum jejum e você vai ver a diferença. Eu quero agradecer a oportunidade. Encerrar. Então nós vamos então estar orando ao Senhor. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram, todos vocês que estão aí, que vão assistir depois, tá? Que Deus possa falar aos nossos corações, da mesma maneira que falou os nossos aqui nesse lugar. Eu sou assim mesmo, eu vou devagar, mas que a palavra do Senhor possa falar verdadeiramente no seu coração. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor é. Deus, e pedimos, Senhor, que possamos viver, Senhor meu Deus, maturidade, e vivemos um nível de relacionamento com o Senhor, a qual nós nunca vivemos na nossa vida. Senhor meu Deus, nos leva, Senhor meu Deus, a um nível de santidade a qual nós nunca conseguiríamos enfrentar. Aleluia, mas o Senhor, por misericórdia, por amor, por bondade, nos permitirá nesses últimos dias. Senhor, que o seu povo possa, meu Deus, estar entendendo a sua palavra, meu Deus, e ir levando, meu Deus, a viver, que não possamos ser apenas ouvintes dessa palavra, mas que possamos colocar em prática na nossa vida, que possamos viver, meu Deus, verdadeiramente tudo que ouvimos dentro da sua palavra, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer por tudo e abençoar a vida de cada lar, meu Deus, que nos ouve nessa noite. Que toda enfermidade seja expulsa, que todo laço maligno seja quebrado, meu Deus, que todo embaraço que tenha tentado por essa casa, por esse lar, por essa família que nos assiste, seja uma perseguição no casamento, seja na família, seja onde for, nós repreendemos para a glória do seu nome, Pai. Louvado seja o seu nome, em nome de Jesus. Amém. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos nós, porque nós aguardamos a iminente volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pode ser hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Que após a morte de Estevão, alguns irmãos vão fugir. Alguns irmãos vão fugir para alguns lugares diferentes, vão se espalhar, né? E aqui no versículo, ainda no capítulo 11, mais no versículo 19, vai dizer que os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciaram a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ou seja, eles foram também a Antioquia, alguns irmãos que estavam ali naquele lugar, e começaram e se trancaram, não queriam anunciar a palavra a ninguém. Aí até que compartilharam apenas entre eles, só entre os judeus mesmo compartilhavam a palavra do Senhor. Mas ali, no meio deles, tinha alguns de Chipre e também da Fenícia, que foram mais ousados e entenderam que deveria também pregar a palavra
palavra do Senhor para os gregos, para outros povos. E então eles foram nessa ousadia e o Senhor foi com eles. Então eles começaram a anunciar a palavra do Senhor também naquele lugar. E o Senhor foi com eles de uma certa maneira, que a igreja começou a crescer, os irmãos começaram a se render aos pés do Senhor. E a fama desse acontecimento chega até Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, a fama desse acontecimento, Jerusalém agora vai enviar Barnabé para aquela cidade. Quando Barnabé está ali, né, ele chega, prega e muitos irmãos também se unem ao Senhor e começa a crescer ainda mais a igreja naquele lugar. Então agora Barnabé vai ao encontro de Paulo agora para poder caminhar junto com ele naquela caminhada. Então agora os dois juntos, Barnabé e Paulo, ali naquele lugar, pregando a palavra do Senhor para aquele povo, durante um ano, e especificamente, agora o texto vai dizer que pela primeira vez, ali em Antioquia, os discípulos vão ser chamados de cristão. E é somente dentro dessa palavra que eu quero falar, acerca de cristão. Porque não foi Paulo ou Barnabé que se auto-intitulou, eu sou um cristão. Não foi Paulo e Barnabé que do nada quis se demonstrar que eram cristãos. Não, alguém que estava de fora, olhavam para eles, para a maneira com que eles viviam o Evangelho, a maneira com que eles pregavam o Evangelho, a maneira como um ano eles ficaram naquele lugar. E esse ano foi o suficiente para alguém de fora olhar para eles e dizer: vocês são cristãos. O que é ser um cristão? Eu vou voltar um pouco aqui, já falei que eu vou ser bem rápido nessas palavras, não vou tomar muito tempo, mas eu quero apenas focar em algo. Observe, todo relacionamento, ele nos influencia. Toda a sua amizade, o seu relacionamento amoroso, todos os seus relacionamentos de uma forma geral. Se você inicia um relacionamento, é impossível você sair desse relacionamento sem ser influenciado de uma certa maneira. O que a nossa vozinha sempre falava para nós? Ela dizia: quem é galinha que acompanha pato morre afogado. O que ela estava querendo dizer? A galinha, ela não tem essa natureza de nadar em algum lago, mas o pato sim. Mas se essa galinha começar a andar juntamente com os patos, esse relacionamento vai influenciar essa galinha de uma certa maneira que ela vai chegar a pensar que é capaz também de nadar. E nesse momento em que esse relacionamento influenciou ela a certo nível, ela agora vai entrar na água e vai morrer afogada. Outra frase que a nossa vozinha dizia também era o quê? Quem acompanha porco, farelo come. Por quê? Ao acompanhar os porcos, um outro animal que não é porcos, mas está andando com os porcos, quando esse animal começa a andar com os porcos, esse relacionamento com os porcos começa a influenciar ele. Então essa influência faz com que ele também queira pertencer àquele grupo de uma forma mais íntima. Então ele pode, mas os porcos, esses meus amigos porcos aqui se rolam na lama, e eu tenho que rolar na lama para me parecer com esses meus amigos porcos também. Então esse relacionamento vai influenciando esse outro animal de uma certa maneira que ele agora passa também a querer ser porcos, ele passa a querer agir como os porcos, e aí passa também a comer o que os porcos comem. Por isso a frase vai dizer: quem anda com porcos, farelos comem, porque são influenciados por esse relacionamento. Todo relacionamento que você passa, ele te influencia, seja ele bom, seja ele mau, de alguma maneira vai ter uma influência na sua vida. Para um pouco para pensar na sua vida, na sua história. O que você é hoje é uma base dos seus relacionamentos que você teve. Todos os relacionamentos que você teve na sua caminhada permitiu que você chegasse nessa estrutura que você tem hoje. Dessa maneira, muito do que você é hoje é fruto dos seus relacionamentos.
Se você pegar a você mesmo aqui, é muito comum nós fazermos comparações com outras pessoas, ou olhar para uma outra pessoa e dizer, eu quero ser como fulano, ou eu não quero ser como fulano, nos compararmos com outras pessoas. Mas uma coisa legal é nos compararmos com nós mesmos. De que maneira? Pega você mesmo, de hoje, 2020, e pega você mesmo, vamos pôr aí uns 5 anos atrás. 5 anos atrás, no caso vai dar 2015, né? 2015. Aí vamos supor, de 2015 a 2020, 5 anos se passaram. Você não é a mesma pessoa que você era em 2015. Você não é a mesma pessoa, você está diferente do que você era em 2015. Agora, dentro dessa comparação, você deve avaliar: será que eu me tornei um pai de família em 2020 melhor do que eu seria em 2015? Ou será que eu me tornei um pai de família pior do que eu seria em 2015? Melhorei ou fui para trás ou continuei do mesmo jeito? Esse é o tipo de avaliação que nós devemos fazer de nós mesmos, nos compararmos com nós mesmos, a saber se nós estamos evoluindo ou se estamos indo para trás. Será que eu sou um cristão melhor hoje ou em 2015? Será que eu melhorei? Será que eu piorei? Ou será que eu continuei do mesmo jeito? Pois muito bem, independente do que tiver acontecido, se você tiver melhorado, ou se você tiver piorado, ou se você tiver continuado da mesma maneira, o que você é exatamente fruto dos relacionamentos que você teve durante esses 5 anos. Os relacionamentos que você teve, as suas amizades, principalmente. A amizade não influencia. A amizade influencia. E observe, tudo é exatamente fruto dos relacionamentos que você teve. Todos os relacionamentos que você teve, eles te influenciaram e formou em você exatamente quem você é agora. Beleza? Pois muito bem. Por que então que eu quero falar agora, falar de relacionamento? Esse cara leu lá em Atos dos Apóstolos, é exatamente porque eu quero chegar aqui. Porque qual é a proposta do Evangelho? Qual é a maior proposta do Evangelho? A proposta do Evangelho é levar você, é levar eu, é levar os irmãos a ter um relacionamento com Deus. A proposta do Evangelho é levarmos nós a vivermos com Deus um relacionamento, de maneira que nós somos por Deus influenciados por esse relacionamento. De que maneira? De maneira que alguém, ao olhar para nós, é mais ou menos como Pedro, quando ele foi ali que Jesus estava sendo crucificado, alguém olhou para Pedro e falou: não, você é cristão, você estava com ele, você andava com Cristo, você é o seguidor dele, você é discípulo. Por quê? Por causa da maneira de Pedro andar, falar. Você observa que quando a menina reconhece que Pedro era discípulo, Pedro então quer mudar completamente. De que maneira? Ela fala assim, o seu jeito de falar, Pedro, te entrega, você é discípulo. Aí o que Pedro faz? Pedro começa a xingar, espraguejar, falar coisa que xingar para poder tentar convencer aquela menina de que ele não era apóstolo. Por quê? Porque crente tem um jeito certo de falar, ele quer imitar o Cristo. Então, quando ela olhou para Pedro, ela já o identificou. É mais ou menos dessa maneira, é a ideia do metamorfose. Quando o camarada ele era uma lagarta que se tornou uma borboleta. Quem não conhece o processo, olha para uma borboleta e jamais pensa que um dia ela foi uma lagarta. Da mesma maneira, alguém olha para a sua vida de hoje, que você vive diante do Senhor, e não consegue imaginar o mesmo que você era no passado. Isso é o que é fruto de um relacionamento que você teve. Glória a Deus. A proposta do Evangelho é nos levar a viver um relacionamento com quem? Com Deus. Viver um relacionamento com o Cristo. Glória a Deus. De maneira que você, ao viver com Cristo, a se relacionar com Cristo, você começa a querer falar como Cristo, a querer andar como Cristo, a imitar o Cristo. Tanto a proposta é essa que o
apóstolo Paulo vai dizer: se vocês acham que é difícil imitar a Cristo, vamos fazer o seguinte: me imite, porque eu estou imitando a Cristo. Automaticamente, todo mundo vamos imitar Ele. Então a proposta principal é essa: te levar a um nível de relacionamento com Deus, de maneira que alguém, ao olhar para você, saiba que você está caminhando com Deus, te identifique como alguém que caminha com Deus. Ao olhar os seus passos, eles te identifiquem como servo do Senhor, porque você vive com Deus um relacionamento, e esse relacionamento com Deus, ele influencia você de certa forma, que você passa a querer imitar o Cristo. É exatamente isso que aconteceu em Antioquia, quando outras pessoas olham agora para a maneira em que Paulo e Barnabé estão vivendo naquela cidade. Eles o identificam como cristão. E o que é um cristão? Um cristão traz a ideia de ser como se fosse um bonequinho, uma cópia, uma imitação do Cristo. É isso. É como se fosse tirou uma cópia do Cristo, um bonequinho, fez ali um cristão, um cristozinho. É isso que é ser um cristão. É você querer imitar o Cristo, andar os passos do Cristo, andar como Ele andou, caminhar como Ele caminhou, viver como Ele viveu. É isso que é ser um cristão. E qual é o perigo de nós brasileiros? Porque nós brasileiros vivemos de uma certa maneira a nos preocupar que as pessoas realmente olhem para nós e nos vejam como cristãos. Mas na verdade, nem sempre aquele relacionamento de intimidade com Deus nós não temos. E é aí que mora o problema, é aí que mora o perigo. Porque não adianta as pessoas e acharem que eu sou um cristão se eu não vivo um relacionamento de intimidade com Deus, a ponto de eu verdadeiramente me parecer com Cristo, a ponto de eu verdadeiramente ser identificado como servo de Cristo, como filho de Cristo, como herdeiro do Senhor. Porque isso é ser cristão. E muitas vezes nós até clamamos, pedimos ao Senhor: por que eu peço ao Senhor alguma coisa e eu não recebo? Porque eu dobro o meu joelho e eu oro, é isso, aquilo, outro, parece que a minha oração não subiu, e parece que é isso, aquilo, outro, Deus não está me ouvindo, Deus não está me respondendo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando Deus tirou Israel do Egito, o povo era escravo no Egito. Então Deus faz para eles: vai de casa em casa lá, pega, o pessoal não dá ouro para vocês, né? Tem ouro, porque o pessoal saiu rico, cheio de ouro no Egito. Fizeram o quê? Um bezerro de ouro para adorar no lugar de Deus. Porque quando nós não temos sabedoria para lidar com o ouro, nós fazemos bezerro de ouro e vamos adorar no lugar de Deus. Porque quando nós não temos experiência para lidar com dinheiro, nós vamos comprar uma mansão e vamos fazer daquela mansão nosso bezerro de ouro para ficar no lugar de Deus. Porque quando nós não temos sabedoria para ter um iate, nós vamos comprar um iate, mas nós vamos fazer dele um bezerro de ouro e adorar no lugar de Deus. Porque quando nós não temos sabedoria para ter um carro, nós vamos comprar o carro e vamos fazer daquele carro nosso bezerro de ouro e colocar ele no lugar de Deus. E Deus, por amor, por misericórdia, Deus, por nos amar tanto, Ele não nos ama, até que nós nos tornemos maduros. Por isso que o apóstolo vai descrever dizendo que enquanto o menino é menor de idade, enquanto o menino for menor de idade, ele de nada difere de um escravo. Mesmo ele sendo dono de tudo, ele não pode usufruir de nada, porque ele ainda é menor de idade, ele ainda não tem maturidade para usufruir daquela riqueza. Imagine se você pega agora 10 mil reais e coloca na mão de uma criança. Ela vai querer comprar chip, picolé, vai acabar esses 10 mil reais e você não tem maturidade para lidar com aquele dinheiro. Então o pai não vai dar 10 mil reais na mão de uma criança qualquer, porque ele não tem maturidade, ele não está preparado para aquilo. E assim é Deus na nossa vida. Nós devemos estar preparados para Ele nos entregar algumas coisas, e muitas vezes
É nesse relacionamento com Deus que Ele nos conhece. É nesse momento de relacionamento que Ele vai nos conhecendo. Mas muitas vezes sequer temos um relacionamento. Às vezes somos um tipo de crente, que é aquele tipo de filho que chega para o pai, abraça o pai, beija o pai ou a mãe que seja, abraça e beija aquele negócio, mas no final ele vai dizer: me dá R$100. Não é que o pai não ama aquele filho, mas ele sabe que no final daquele carinho todo, ele vai querer alguma coisa em troca. Existe aquele outro filho que não está interessado. Ele abraça o pai, abraça a mãe, mas não é interessado em ganhar algum dinheiro, não é interessado em ser agradado. Não, é simplesmente porque é carinho mesmo. Ele quer estar perto do pai, ele quer estar perto da mãe. É diferente. Então, o pai conhece os dois tipos de filho que tem. O que é relacionamento com sinceridade e o que se aproxima dele só quando está interessado em alguma coisa. E cá entre nós, muitas vezes nós somos esse tipo de filho que só se aproxima de Deus com o interesse de receber alguma coisa da parte dele. Irmãos, isso não é relacionamento. Isso não é ter intimidade com Deus. Isso não é ser cristão. Isso não é ser a imagem dele, a cópia dele. Sabe aquele cristãozinho que eu falei? Não é. Isso é viver uma vida de mentira. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e devemos reconhecer a maneira que nós temos vivido, a mentira que nós temos contado para nós mesmos, achando que estamos servindo a Deus, mas não estamos. Achamos que estamos tendo relacionamento com Deus e não estamos. Porque não adianta nada as pessoas olharem e pensarem que nós estamos com Deus, se nós verdadeiramente, quando entramos no nosso quarto e fechamos a porta, Deus sequer vai ouvir o que nós vamos falar. Nós sequer vamos falar com Deus diretamente. Nossa oração sequer vai sair do nosso quarto. Nós não temos com Deus relacionamento. Não vivemos com Deus intimidade. E muitas vezes sequer falamos com Deus. Sequer conversamos com Deus. Sequer se aproximamos de Deus para dizer alguma coisa. A menos que estamos precisando. É aquele tipo de crente que tem que estar na prova. Porque se não tiver na prova, não ora, no jejum, não faz nada. Isso não é relacionamento, irmãos. Queremos viver relacionamento com Deus, mas devemos aprender a ser aquele filho que ama estar com Deus, que ama falar com Deus, que ama ouvir de Deus, que ama receber de Deus também. Sabe por que nós somos aquele tipo de pessoa que, se o pregador estiver falando algo que vai encher o nosso ego, aí esse homem de Deus, ele está falando de Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Mas se o pregador está falando algo que está ferindo, aí ele não é de Deus, ele não está falando de Deus. Aí eu vou mudar de igreja, eu vou disso, vou daquilo. Mas nós devemos ter cuidado com essas coisas, porque vai chegar um dia em que nós não vamos poder sair, nós não vamos poder nos afastar, porque esse lugar será chamado de trono branco. E a palavra que nós vamos ouvir é: ah, Senhor, eu preguei o teu nome, eu profetizei, eu curei, eu expulsei capeta, eu fiz tudo, Deus. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu sequer algum dia te conhecia, não te conheço, nunca te conheci. Porque não tinha relacionamento com Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar para os irmãos nessa noite, esse horário já foi. Irmãos, que possamos buscar viver um relacionamento com Deus, a intimidade com o Senhor. Tem uma coisa que eu sempre falo com a minha esposa, eu sempre falava com os jovens também, os irmãos que estão às vezes na escola dominical, nos ouvem. Irmãos, uma coisa sensacional, fundamental, é o jejum. Meu irmão, faz um teste, jejuma 2 ou 1 vez na semana, e eu te garanto que depois desse jejum, o seu nível de relacionamento muda. O jejum
te leva a lugares com Deus que você não iria sem Ele. Experimente e você vai saber. É verdade, irmãos. É verdade. Eu estou falando com sinceridade, do coração, do que eu já vivi, experimentei. Isso é verdade. O jejum te leva a lugares com Deus que você não chegaria sem Ele. Mas é claro, jejum com sabedoria. Se você tem algum problema de saúde, você não vai ficar 2, 3 dias jejuando, você não vai aguentar, você vai adoecer, isso é falta de sabedoria. Jejum dentro do seu limite, mas faça algum jejum e você vai ver a diferença. Eu quero agradecer a oportunidade. Encerrar. Então nós vamos então estar orando ao Senhor. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram, todos vocês que estão aí, que vão assistir depois. Tá? Que Deus possa falar aos nossos corações, da mesma maneira que falou os nossos aqui nesse lugar. Eu sou assim mesmo, eu vou devagar, mas que a palavra do Senhor possa falar verdadeiramente no seu coração. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor é. Deus, e pedimos, Senhor, que possamos viver, Senhor meu Deus, maturidade, e vivemos um nível de relacionamento com o Senhor, a qual nós nunca vivemos na nossa vida. Senhor meu Deus, nos leva, Senhor meu Deus, a um nível de santidade a qual nós nunca conseguiríamos enfrentar. Aleluia, mas o Senhor, por misericórdia, por amor, por bondade, nos permitirá nesses últimos dias. Senhor, que o seu povo possa, meu Deus, estar entendendo a sua palavra, meu Deus, e ir levando, meu Deus, a viver, que não possamos ser apenas ouvintes dessa palavra, mas que possamos colocar em prática na nossa vida, que possamos viver, meu Deus, verdadeiramente tudo que ouvimos dentro da sua palavra, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer por tudo e abençoar a vida de cada lar, meu Deus, que nos ouve nessa noite. Que toda enfermidade seja expulsa, que todo laço maligno seja quebrado, meu Deus, que todo embaraço que tenha tentado por essa casa, por esse lar, por essa família que nos assiste, seja uma perseguição no casamento, seja na família, seja onde for, nós repreendemos para a glória do seu nome, Pai. Louvado seja o seu nome, em nome de Jesus. Amém. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, porque nós aguardamos a iminente volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pode ser hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém.